Salve, salve pessoal, Rodrigo para mais um evento aí de atualidades com você, conversando sobre temas e conteúdos de conhecimentos gerais e temas atuais que possam ser úteis na sua preparação. Nosso tema de hoje, falarmos de assuntos que iniciam 2015, de falar de temas de janeiro de 2015 que estiveram nos noticiários. O objetivo é pensar que tópicos, que temas que o avaliador poderia abordar, né, que estiveram marcando aí os noticiários do início do ano. Vale observar que 2015 inicia aí, né, com uma série de temas, principalmente econômicos, não muito agradáveis ao governo brasileiro. Então, indicadores da economia foram divulgados. Também temos dados relacionados, né, ao início do governo Dilma, com muitas dificuldades também, não só na organização e funcionamento do governo, mas as demandas de uma economia em recessão, a exigência de ajuste fiscal e uma série de polêmicas que marcam o início do ano. Interessante lembrar também que o ano tem início com um episódio lamentável de terrorismo na Europa. Então são esses conteúdos aí que eu quero conversar com você relacionado ao tema de atualidades. Vale observar, tá bom? Sem delongas então, professor, vamos ao que interessa. Janeiro de 2015 é o nosso tema? Sim, nosso primeiro assunto, terrorismo na França. Então, bem no início do ano, você foi surpreendido, infelizmente, pelos atentados envolvendo aí uma revista. Então, chargistas e profissionais que trabalhavam na revista Charlie Hebdo em Paris, a sede da revista foi alvo de atentado com a morte de 12 pessoas. No mesmo período, um mercado judaico também em Paris foi invadido por terroristas, por um terrorista na verdade, também vitimando pessoas lá. Então, Paris nos noticiários, a França nos noticiários. Então, primeira ideia, Said Cherif Kouachi, sim, são esses os dois personagens que estiveram, né, no atentado, no ataque à revista Charlie Hebdo em janeiro de 2015. Então começa por aí essa ação dos irmãos, né, Said Cherif, que invadiram a sede da revista e mataram os profissionais que ali estavam, né? A grande maioria infelizmente foi vitimada, 12 pessoas mortas. Essa é a característica então para você recordar do tema. Muito bem. Professor, no mesmo período, sim, há uma vinculação desse fato a um outro evento, né, nesse contexto do mercado judaico. Qual é o motivo da ação? Motivo alegado, né, caricaturas do profeta Maomé publicadas no jornal. Então, as sátiras do Charlie Hebdo ao profeta Maomé foram alvo, né, ou foram a justificativa dos ataques terroristas. Então, a questão central é observar que o avaliador possa, se o tema estiver presente, na verdade ele já está caindo em provas, o motivo central. Outra coisa importante, quem assume o atentado? Então, olha lá. A rede terrorista Al-Qaeda. Lembra da Al-Qaeda? Quando você fala da Al-Qaeda, você lembra dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Lembra deles? Osama Bin Laden, que foi morto uma década depois dos atentados, etc. Então você tem, né, esse tema, atentados. Lembra da Al-Qaeda. Só que a Al-Qaeda funciona como um grupo fragmentado, tem células em vários países. Então, que a Al-Qaeda assumiu? A Al-Qaeda que fica neste país da Ásia, o Iêmen. Então, é a Al-Qaeda do Iêmen que reivindica a autoria. O Iêmen é um país da Ásia que fica na Península Arábica, é uma região hoje convulsionada por uma guerra civil. Você tem grupos religiosos brigando e a Al-Qaeda tem uma base muito importante. Os americanos, inclusive, já fizeram ataques naquela região. É interessante lembrar que esse grupo é um grupo que se fortalece naquela área. Então, a Al-Qaeda do Iêmen atacou na França. É isso, professor? Sim. Então, é interessante lembrar que não é o grupo em geral, mas é aquela unidade, aquela célula do Iêmen que promove atentados.
Claro que, nesse caso, você tem que levar em consideração que nós temos muitos assuntos fervilhando no Oriente Médio e Norte da África com o Estado Islâmico, mas aí a Al-Qaeda é outra conversa, né? Então é outro grupo que entra nesse contexto das ações terroristas que você pode identificar. Então, rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen, responsável pelo atentado à revista Charlie Hebdo em Paris, na França. Muito bem. No mesmo período, como eu disse, ocorre uma ação realizada no mercado judaico, em Paris também, justamente 4 pessoas foram vítimas da ação do suspeito que invadiu o local. Então, você tem 12 pessoas que foram vitimadas na revista, você tem esse ataque ao mercado judaico no mesmo período, por isso os assuntos estão vinculados. Os próprios terroristas, a Al-Qaeda faz essa vinculação entre esses atentados. Lembra você, nesse caso, e essa é uma questão importante, que o Hamedi Coulibaly, que é o responsável pelo ataque, também já tinha vitimado um policial no sul de Paris, ou seja, ele foi responsável pela morte de um policial e das vítimas no mercado e depois foi morto. É interessante lembrar também que as forças de segurança da França matam os terroristas tanto do Charlie Hebdo quanto do mercado judaico. Esses 3 foram mortos. É interessante observar que a França faz uma caçada, né, a estes e eles são mortos pela polícia. Vale lembrar, terrorismo na França, tema forte para cair aí para você em provas de atualidades, pelo impacto que o tema trouxe, pelos assuntos, né, que ele acabou aí promovendo. Então fica de olho no tema, é um tema forte, além da questão do Estado Islâmico que continua nos noticiários e outras polêmicas, né? São os conflitos que estão presentes em vários cenários, como você tem visto. Nós tivemos também, se você recorda, na Tunísia, um ataque a um museu, na capital também, onde turistas foram vítimas dessa ação. Então você tem, claro, algumas regiões continuam nos noticiários, outras vão aparecendo, a efervescência naquela área. Norte da África, Oriente Médio, estão aí nos noticiários. E os eventos fora, né, como o ocorrido, por exemplo, em Paris, na Europa, na França, na Europa, perdão, marcam também mais um tema sobre terrorismo. Então fica de olho no assunto, hein? Muito bem. O que mais, professor? Além desses, claro, vamos mudar um pouquinho nosso olhar sobre os temas de economia. Como eu disse, janeiro, começo do ano, você tem a divulgação de vários indicadores que podem servir de referência para o avaliador em prova. Um desses indicadores, e nós vamos comentar com você aqui, é justamente a balança comercial. Os dados divulgados em janeiro de 2015 se referem ao ano anterior. E nós não tivemos boas notícias, né? Não. A balança comercial 2014 registrou um saldo negativo. Então nós tivemos um saldo negativo, como você viu ali, de mais ou menos 3,93 bilhões de dólares. Ou seja, a gente importou mais que exportou. Tá. Só que aí tem um detalhe, a imprensa lembra, poxa, mas é o primeiro desde 2000 que a balança comercial brasileira não ficava negativa. Muito bem. E outra coisa interessante, lembrando que esse resultado é o pior desde 1998, ou seja, o saldo da balança comercial é o primeiro negativo desde 2000 e o pior desde 98. Então você vai lembrar que realmente o desempenho econômico brasileiro foi ruim em 2014, muito diferente daquilo, né, que o governo andou falando na campanha eleitoral. Nosso desempenho comercial foi ruim. As importações, por exemplo, de 229 bilhões, superaram as exportações de 225,1. Então você vai observar o desempenho comercial brasileiro foi ruim, muito ruim, considerando o cenário, como disse a imprensa falou, o pior desde 98 e o primeiro saldo negativo desde 2000. O Brasil sentindo os efeitos aí dos problemas de gestão, as falhas na gestão econômica do governo Dilma I, refletindo-se aí nos números da nossa economia, vale lembrar. É claro que o governo vai usar, mas veja, a culpa não é minha, o cenário internacional não é bom. Isso é verdade também, né? Contribuíram para o péssimo resultado. Vamos lá.
O que contribuiu? Especificamente no caso da balança comercial brasileira, o que contribuiu? Primeiro, a desvalorização do preço daquilo que a gente vende muito, os commodities, como por exemplo, minério de ferro e soja. Perderam preço no mercado internacional. A China, por exemplo, está comprando menos, né? Então, você tem a desvalorização do minério de ferro e da soja do seu preço. Muito bem. O cenário internacional desfavorável. Veja, vamos pegar aí os 3 maiores parceiros comerciais do Brasil. Primeiro, China, vem crescendo menos. Estados Unidos vem se recuperando, mas ainda lentamente. E a Argentina está quebrada. Então a crise na Argentina é um exemplo para você do cenário pouco favorável para a nossa realidade. Outra questão importante é o petróleo. O Brasil importa e exporta petróleo. A gente produz, compra e vende petróleo no mercado internacional. O preço caiu, prejudicando o caixa da Petrobras, além da roubalheira toda, que você já sabe do petrolão. Então, o país tem na conta petróleo um peso muito grande. Tá? É um cenário. Estamos comprando mais que a Petrobras produziu menos. Outro ponto. Só que o custo lá fora caiu. Então, aquilo que ela ganha vendendo o petróleo, ela também perdeu. Então, o cenário ruim da Petrobras e do mercado do petróleo também agravaram a crise no Brasil. É tudo isso relacionado à crise, que eu quis dizer, perdão, ao desempenho ruim da balança comercial brasileira. Vamos mal. Esse é o cenário, reflexo aí dos problemas externos e internos que o país vem enfrentando. Detalhe para você considerar nesse tema. Muito bem. Que mais, hein, professor? Além da questão da balança comercial, foi divulgada a inflação também do período, e você sabe que isso tem sido um problema do governo Dilma, a manutenção da inflação em índices elevados. Então, 6,41 em 2014, né? 5,91 em 2013, a inflação sempre acima da meta de 4,5%. Então, vale observar que as projeções para 2015 são inflação superior a 7%, 8%, em função dos tarifaços de energia e outras tarifas que subiram muitos combustíveis, etc. Mas, nesse caso, especificamente, a inflação de 6,4%, ela é produto do quê, né, professor? O que poderia ter provocado esse cenário? Tem 2 vilões aí que você já sabe, né? Energia elétrica e alimentos, né, que ficaram mais caros, você vai observar. Lembre-se, nós temos uma meta e é interessante você recordar essa questão da meta. A meta de inflação é 4,5%, só que ela pode ficar nesse intervalo, ela oscila entre 2,5% e 6,5%, o chamado centro da meta. No governo Dilma, nenhuma vez, sempre acima desse patamar. Então, o governo tem esse grande desafio, que é conter a inflação. Não é à toa que o reflexo você já sabe, o aumento dos juros, né? Você vale recordar que o Banco Central vem aumentando os juros para conter a inflação, né? Motivada principalmente no caso de 2014 pelos alimentos, mas também pelo início das tarifas, correção das tarifas de energia elétrica, bem acima dos índices de inflação. Vai dizer, mas é estiagem, a seca, faltou água, aí usa termoelétrica, tem que aumentar a energia. Sim, tem vários problemas, mas envolve também o aumento dos gastos públicos, a dificuldade do governo de gerenciar suas contas, o que pressiona também esse cenário. Então, um ano de dificuldades, você vai lembrar, né, marcando esse processo. E são temas que você pode encontrar em provas sobre a questão da inflação. O avaliador até já tem trabalhado com frequência esse assunto que eu quero destacar para você. Muito bem. Pensando ainda nesse tema, professor, veja essa questão que fala justamente de PIB e de inflação. Essa questão da PUC São Paulo fala crescimento do PIB e inflação em 12 meses. Então você tem o PIB e a inflação. Tá? Então o vermelhinho é inflação, rosa mais claro o PIB. Aí você observa 2011, 2012, 2013, fazendo essa projeção
do PIB. Vou até atualizar aqui, né? Que na verdade acabou crescendo 0,1%. Mas veja, e a inflação, olha, que acabou ficando, só atualizando os números, ela ficou 6,41% e o PIB você viu que cresceu 0,1%. Só para atualizar, se a gente pudesse colocar os números reais. Aí diz assim, considerando esses números, vamos lá, qual seria a questão? A partir dos dados do gráfico, pode-se afirmar que entre 2011 e 2014, a economia brasileira apresentou inflação inferior a 3%? Não. Inflação anual em constante elevação e produto interno em declínio? Veja, sempre interessante lembrar que subiu, caiu de novo, não é em constante declínio não. Inflação abaixo de 7 ao ano e crescimento do produto interno sempre acima de 3? Também não. Inflação anual inexpressiva? Como não? Ela é expressiva, tem se mantido alta. E alta constante de produto? Também não. E a resposta para você? Inflação acima de 5% ao ano? Sim. E crescimento baixo e oscilante do PIB, que fica que ele sobe e desce, e a inflação acima de 5%. Está aí a resposta da questão para você que marca esse tema. Tá bom? Concluindo aqui, nosso blog tem mais informações de atualidades para você, temas e sites onde você pode obter mais informação. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.